Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos, sintam-se todos abraçados. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão falando sobre a escatologia consumada, que tem como tema qual a geração que o juiz estava à porta. Qual a geração que o juiz estava à porta. Por que eu digo estava? Porque quando Tiago escreveu essa carta no ano 54 do primeiro século, Tiago, ele deixa bem claro que ele diz que o juiz está à porta para nós. Por isso que para nós é algo passado. Por isso que eu digo, qual a geração, no tema da mensagem, que o juiz estava à porta, porque é passado. E o texto principal se encontra aqui, na carta do apóstolo Tiago, né? No capítulo 5, versículo 9, que diz assim, ó: Irmãos, quem eram esses irmãos? É claro que não era nós, ele não estava escrevendo para nós. Hoje, essa geração do século 21, de maneira nenhuma. Ele diz: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, meus irmãos, observe que a expressão, a palavra o juiz está às portas, falado por Tiago, isso é uma metáfora que significava que o julgamento divino ou um evento estava para acontecer e que aqueles irmãos do primeiro século deveriam estarem preparados. Em outras palavras, o juiz está às portas se referia ao julgamento que estava aqui, próximo, ou seja, estava prestes a acontecer naqueles dias para aquela geração. E Tiago está escrevendo, estava advertindo, entendeu? Alertando contra a murmuração e a reclamação, incentivando a paciência e a perseverança. Por quê? Porque o juiz estava à porta. Então, para eles, era um futuro que estava próximo de acontecer. Era um presente, né, para o futuro que estava próximo de acontecer. Para nós é passado. Isso aqui não se aplica para nossos dias. Como os irmãos do sistema religioso são ensinados, onde os irmãos absorveram esse tipo de ensinamento, dizendo que Jesus está voltando, que o juízo está perto, Jesus está voltando. Não. A volta de Jesus foi em juízo, num corpo glorificado, onde aquela geração ali foi julgada. Então, meus irmãos, para nós é passado. Esse evento aqui, esse julgamento falado por Tiago, que foi exclusivamente para aquela geração. Então, Tiago, quando escreve essa carta, foi exclusivamente para os irmãos das 12 tribos que estavam dispersas. Veja, lá em Tiago capítulo 1, versículo 1, a gente vai ver isso aqui. Isso aqui não se aplica para nós. Tiago não estava escrevendo para nós que esse fato que o juiz estava à porta iria acontecer em nossos dias. Veja o capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então Tiago estava escrevendo para aqueles irmãos. Isso aqui não se aplica para nossos dias de forma alguma, meus irmãos. Tiago não estava nos alertando. Tiago estava alertando aqueles irmãos ali dispersos. Então, voltando para o texto que foi lido aqui, quando Tiago diz aqui no versículo 9, Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Então, se o juiz está à porta, e isso aqui se aplica para nossos dias, cadê esses irmãos? Eles têm que estar vivos, para eles estarem sendo, para eles terem perseverança e paciência.
porque Tiago estava alertando eles, então eles têm que estar vivos e alerta ao juiz que estava à porta. Não faz sentido mesmo, ninguém consegue viver 20 séculos de vida aqui na Terra. Isso aqui foi escrito no ano 58, 54, né? 54, 58. E ali no primeiro século, a gente está no século 21, no ano de 2025. Não faz sentido isso aqui ser aplicado para nossos dias. Então, observe que essa carta foi escrita no ano 58. Sim, 58. Então a pergunta é, cadê esses irmãos? Cadê os irmãos de Tiago? Eles têm que estarem atentos, alerta a esse evento, pois o juiz estava à porta. Então, observem que eu vou dar alguns exemplos aqui, e você vai analisar direitinho e vai entender perfeitamente. Olha, as férias estão às portas. Será que essas férias que está às portas, que está próximo, será que será para 20 séculos depois? Porque a gente está no século 21 e no século 41 é que vai acontecer essas férias. Se as férias já estão às portas, já está próximo, não faz sentido, meus irmãos. Outro exemplo, né? O Natal está às portas. Significa que esse evento natalino está muito próximo, entendeu? Não é que o Natal está às portas, está próximo, e daqui a 20 séculos é que vai acontecer. Não, a gente já está no mês de agosto, hoje em 2025. E o Natal está próximo, sim. Entendeu? Está próximo da gente, porque em dezembro de 2025 se realiza o Natal. É uma festa, é uma tradição natalina. Não daqui para 20 séculos depois. Outro exemplo aqui, a tempestade está às portas. Significa que essa tempestade se aproxima, está prestes a acontecer. Não é que essa tempestade vai acontecer daqui a 20 séculos, no século 41. Não faz sentido, meus irmãos. Entendeu? Então, será que... outro exemplo, o meu aniversário está às portas, está se aproximando. É no dia 4 de outubro que eu estou aniversariando. Então, quer dizer que o meu aniversário que está às portas, está próximo, vai ser daqui a 20 séculos, vai ser no século 41 que eu vou fazer 77 anos. É isso? Não, que eu vou fazer, desculpa, que eu vou fazer 57 anos. Não faz sentido, meus irmãos. Não faz sentido. O meu aniversário está às portas e daqui a 20 séculos que eu vou fazer aniversário. Então veja, quando o Tiago diz aqui, irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Estava próximo, estava prestes a acontecer o julgamento, o juízo de Deus contra aquela nação, contra aquela geração contemporânea de Jesus. Então, meus irmãos, não existe, não faz sentido dizer que Jesus está voltando, que o juízo ainda vai acontecer. Eu posso dar outro exemplo aqui, por exemplo, vamos supor que o Brasil, o nosso país, que nunca isso é de acontecer, nunca vai acontecer, né? Que isso nunca vem acontecer de forma alguma, com o nosso país não, e com nenhum outro país, porque isso aí só leva à destruição. Vamos supor que o Brasil estivesse perto de entrar numa guerra com outro país, e você escrevesse para alguém que está nesse país que quer vir contra o Brasil numa guerra. Aí você escrevesse para mim que eu estivesse num país. Irmão Carlos, essa guerra está às portas, está próximo de acontecer com esse país daí. Fica atento, fica alerta. A pergunta é, essa guerra que estava perto de acontecer, que alguém escreveu para mim, a guerra que estava às portas, estava próximo, iria acontecer daqui a 20 séculos, no século 41, porque a gente está no século 21, e 20 séculos iria passar para acontecer essa guerra que está às portas? Porque quando o Tiago escreveu foi no século 1º. E hoje a gente está no século 21. 20 séculos se passaram. Veja como não faz sentido, meus irmãos. Não faz sentido, é questão de raciocinar. Raciocínio, meus irmãos. E graças ao Pai dos Espíritos, a esse Evangelho, a graça que nós tivemos os nossos olhos iluminados e sabemos
discernir e compreender que aquele evento da vinda de Cristo num corpo glorificado foi para aquela geração. Nós não nascemos dentro daquela geração para ser julgado. Então, meus irmãos, o aviso dessa guerra, né, que eu falei aqui, seria para no século 41. Se a guerra estava às portas, como é que vai ficar lá para o século 41, meu irmão? Se a gente está no século 21? Alguém escreve para mim dizendo que, olha, a guerra está às portas, essa guerra aí vai acontecer, está às portas, está próximo. Aí vai acontecer daqui lá no século 41, se a gente está no século 20, no século 21. Não faz sentido. Então, o juiz que estava às portas, falado por Tiago, era o juízo divino que estava para acontecer naqueles dias, e isso aconteceu no ano 70 DC. Entendeu, meus irmãos? Então, graça e paz, graça eterna, essa é a mensagem de hoje. E até a próxima sexta-feira, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.